Olá, pessoal! Eu sou a professora Isa Novas, criadora deste canal aqui do YouTube e também do Instagram, @IsaNovasRodrigues. Aliás, quero convidá-los para me seguir por lá também. E o que nós vamos fazer aqui nesse vídeo? Nós vamos fazer uma análise bem completa de uma das liras, especificamente da lira 18 deste livro aqui, do Tomás Antônio Gonzaga, o livro chamado Marília de Dirceu. Essa lira está na primeira parte do livro. Esse livrinho aqui, gente, ele entrou agora na FUVEST e já está confirmado para os próximos 3 anos. Então, a partir de agora, eu vou soltar muito conteúdo com análise de vários poemas deste livro. Aliás, nós já temos aqui a análise da lira 2, ok? Esta é a segunda análise que eu faço do Marília de Dirceu. Então, vem comigo. Bem, pessoal, esse aqui, então, é o arquivo que eu vou utilizar para mostrar esse poema para vocês. Ele tem um total de 8 estrofes, tá? Como é um poema mais extenso, então não vou fazer a leitura de todo o poema, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e vocês não gostam de vídeos longos aqui no YouTube, não é mesmo? Então, vamos, para agilizar o processo, eu vou fazendo leituras de algumas partes e já vou explicando estas partes, ok? Então, vamos começar. Primeira estrofe do poema. Não vês aquele velho respeitável que a muleta encostado apenas mal se move e mal se arrasta? Nós temos aqui uma perguntinha no início do poema e esse eu lírico então convida a nós leitores para que a gente possa fazer uma visualização, né? A gente criar essa imagem desse velho respeitável, quer dizer, de um idoso, que tá ali segurando uma muleta e que se move, né, que anda, que se arrasta, né? Então é um idoso que tem dificuldade de locomoção e se move ali bem lentamente, como estivesse se arrastando. Então, esta imagem criada na nossa cabeça, vamos continuar. Oh, quanto estrago não lhe fez o tempo arrebatado que o mesmo bronze gasta. Então ele está falando, né, ele quer que a gente pense no estrago que o tempo faz, né, a passagem do tempo faz com o ser humano. O ser humano que antes teve tanta vida, tanta energia, tanta vivacidade, quando chega nessa fase, acaba perdendo tudo isso, né? E mal consegue se locomover. O tempo arrebatado, quando ele usa esse termo arrebatado, ele está querendo dizer que o tempo rouba tudo isso do ser humano, rouba a vivacidade, rouba a energia do ser humano, tá? Que o mesmo bronze gasta, quer dizer, o tempo, ele consegue retirar, né, do ser humano tudo que ele tem de precioso. E ele deixa, então, apenas este andar lento, ele vai deixando muitas coisas que a gente vai falar agora na segunda estrofe. Como é que o tempo, agora a gente vai ter uma descrição, tá? O que o tempo faz com o corpo do ser humano. Enrugam-se as faces, então as rugas surgem, perderam seus olhos a viveza, os olhos do idoso perde a vida, perde o brilho. Voltou-se o seu cabelo em branca neve, quer dizer, o cabelo ele fica grisalho, fica branquinho como a neve. Já lhe treme a cabeça, a mão, o queixo. Então você perde aquele rigor, né? Aquela vida, aquela energia do seu corpo físico mesmo. Aqui ele tá falando de uma descrição física, né? E o corpo acaba ficando um pouco mais trêmulo, mais frágil, tá? Então, por isso que ele fala que treme a cabeça, a mão, o queixo. Não tem uma beleza, o corpo perde a beleza das belezas que teve. Então, ele faz sempre um resgate, tá? Do passado. Então, esse corpo já foi belo, já foi vivo, já teve muita energia, mas com o passar do tempo, tudo isso se perde. Continuando, agora terceira estrofe. Assim também serei minha Marília. Então vamos observar aqui que esse eu lírico agora ele se coloca no poema, ok? Então ele está dizendo que ele também vai ser um idoso, tá? Que o tempo também vai passar para ele, assim como passa para todo mundo. E com quem que ele está falando? Minha Marília, aqui a gente tem o vocativo.
né? É com quem ele fala. Então, ele fala para a Marília que ele também vai passar por essa questão, o tempo também vai passar por ele e ele também vai acabar sendo um idoso, com todas essas características mencionadas anteriormente. Daqui a poucos anos, a partir de agora, ele vai começar a fazer uma projeção do futuro, tá? Daqui a poucos anos, porque ele não é idoso ainda, né? Mas como ele será nesta fase? Que o ímpio tempo, a palavra ímpio significa impiedoso, cruel. O tempo, ele é cruel, tá? Que o ímpio tempo para todos correm. Todas as pessoas passam por isso. Os dentes cairão e os meus cabelos também cairão. Ah, sentirei os danos, né? Os danos físicos, né? Que a velhice traz. Que evita só quem morre. Então, só não sofre todas essas consequências da passagem do tempo quem morre antes de chegar nessa fase da velhice. Mas as pessoas que se mantêm vivas, elas passarão por esses danos, né? E não entendam mal, tá? Quando ele fala dano, ele tá falando da beleza, ele tá falando das rugas que aparecem, ele tá falando dessa degradação física, tá? Que vai acontecendo no corpo do idoso. Mas sempre passarei uma velhice muito menos penosa. Então, ele tá falando que a velhice dele, ó, observem que ele tá falando, o verbo, né, tá sendo utilizado na primeira pessoa. Então, ele, mas sempre passarei, né, esse eu lírico, ele vai passar uma velhice muito menos penosa do que as outras pessoas. Como assim? As outras pessoas passam uma velhice muito penosa, né, sofrem muito com todos esses danos, mas ele não, ele tá dizendo que ele não vai sofrer com esses danos. A velhice dele vai ser melhor do que das outras pessoas. E por que será? Não trarei a muleta carregada. Ele não vai ter muleta. Por quê? Será que só o corpo dele vai se manter? Peraí. Descansarei o já vergado, né? Vergado é curvado, né? Aquele corpo curvado na tua mão piedosa, na tua mão nevada. Então, na verdade, ele não vai carregar uma muleta porque ele vai ter uma mão, ele vai ter uma pessoa ao lado dele para ampará-lo o tempo todo. Quem é essa pessoa, gente? A Marília, tá? Então, ele tá fazendo uma projeção no futuro que ele vai envelhecer junto com a Marília e a Marília vai ser a muleta dele, porque a Marília vai estar ali, né, amparando o eu lírico. Então, por isso que ele fala que a velhice dele vai ser menos penosa, porque ele vai ter a companheira ao seu lado. Vamos lá. Agora, próxima estrofe. As frias tardes em que negra nuvem os chuveiros não lance. Olha só, aqui ele está construindo, gente, uma imagem, né, lá do futuro. Então, vamos pensar, o eu lírico de hoje, ele está construindo uma imagem do futuro dele. Então, as frias tardes em que negra nuvem os chuveiros não lancem. Ele está fazendo tá criando uma imagem, como se fosse uma imagem de cinema mesmo, tá? Para que a gente possa imaginar uma negra nuvem. O que é isso? Uma nuvem que vai chover, tá? Mas essa nuvem, ela não chove, então tá um dia claro, tá bom? Irei contigo ao prado, irei contigo, ó, eu, primeira pessoa, irei contigo com a Marília ao prado florescente. Então, ele vai com ela caminhar de braços dados por uma campina, por um gramado muito bonito. Aqui me buscarás um sítio ameno. Eles vão estar num local muito agradável, muito gostoso, onde os membros descanse e ao branco sol me aquente. Aquente aquece. Então, eles estarão caminhando, descansando numa campina, num gramado, vão ficar ali passando por um período, né, por um tempo muito agradável, o sol batendo neles, esquentando o corpo deles, já idosos, certo? Bem, então a gente tem aqui uma visão do futuro, tá bom? Repetindo, esse eu lírico, ele não é um idoso, é uma projeção do futuro, como ele estará nesse futuro. Continuando, aqui a gente continua com esta imagem do futuro, tá bom? Apenas me sentar, então movendo os olhos por aquela vistosa parte, que ficar fronteira apontando direi. Então eles vão
sentar ali naquele gramado, em algum local do gramado, e eles vão olhar por todo aquele sítio ameno, né, por aquele local agradável, e o que eles vão ver, né, eles vão ver os locais por onde eles viveram, na fase da juventude, tá? Porque eles passaram toda a juventude juntos e envelheceram juntos. Então esse eu lírico vai dizer: ali falamos, ali, ó minha bela, te vi a vez primeira. Olha, então eles vão começar a lembrar, né? Olha, naquele local ali, foi o local que eu te vi pela primeira vez e me apaixonei por você. E por quê, gente? Porque a fase, né? A fase do idoso, né? Da velhice, é a fase de trazer memórias, é uma fase muito nostálgica. Os idosos geralmente gostam de falar do passado, das coisas que viveram. Então, ele tá trazendo esse momento nostálgico também, onde os dois ali, idosos juntos, eles estarão lembrando dos momentos felizes que eles viveram. Agora as duas últimas estrofes do poema. Verterão os meus olhos duas fontes nascidas de alegria. Então, nesse momento que eles estão ali, já idosos, lembrando desse passado feliz, os olhos se transformarão em duas fontes, né? Dos olhos brotarão lágrimas, só que lágrimas de alegria, porque eles vão estar felizes por tudo que eles viveram. Farão teus olhos ternos outro tanto, os olhos dela também vão encher de lágrimas. Então darei, Marília, frios beijos na mão formosa e pia, que me limpa o pranto. Então ela vai estar ali o tempo todo junto com ele e vão trocar carícias, trocar carinhos. Ele vai dar beijo nas mãos, ela vai amparar as lágrimas dele e eles vão estar ali juntos, ali naquela velhice. Agora a última estrofe do poema. Assim irá, Marília, docemente meu corpo suportando do tempo desumano a dura guerra. Então, olha, ele usa a palavra guerra, inclusive, para mostrar que é uma batalha, né? É uma batalha do corpo você envelhecer. Então, você tem que combater tudo isso, né? Todas essas dores, toda essa degradação física, para você se manter vivo e estar ao lado da pessoa que você ama. Então, ele faz isso de que forma, gente? Docemente. Ele faz isso com muita alegria. Por quê? Porque ele está feliz ao lado dela. Então, o corpo dele vai suportando toda aquela batalha, aquela guerra, e que é uma guerra, ele usa a palavra aqui, né, desumana. Por quê? Porque é uma batalha que o tempo sempre vence. Não é o ser humano que vence, é o tempo que vence a batalha, tá? Porque o tempo ele vai envelhecer a pessoa, ela querendo ou não. Continuando. Contente morrerei, por ser Marília quem sentida chorando, meus baços olhos cerra. Então ele vai morrer feliz, porque ele vai morrer ao lado dela. E ela que vai ficar triste por sentir saudade, né? E por cerrar, né? Por fechar, ou cerrar os olhos baços, né? Os olhos sem vida, os olhos sem brilho dele que acabou de morrer. Então ele morre, ela tá ali amparando ao lado dele e ele vai morrer feliz, porque ele morreu sabendo que ele viveu ao lado dela todos esses anos. Gente, eu escolhi este poema porque eu acho ele belíssimo. Ele fala sobre a velhice, né? Ele fala sobre esta fase da vida, que é uma fase realmente muito nostálgica, que as pessoas costumam olhar para trás e olhar, né, para a sua vida e para as coisas que viveram. E aqui ele traz uma vida feliz, uma vida ao lado da sua amada, e ele viveu feliz e morreu feliz por estar ao lado dela. Que poema belíssimo, né? Eu gosto muito desse poema, por isso que eu quis compartilhá-lo com vocês. Grande beijo. Se vocês gostaram, aliás, compartilhem com os colegas, outras pessoas que vão prestar vestibular. E também curtam esse vídeo, né, meus amores? Beijão, tchau, tchau e até o próximo vídeo.